Capítulo 12. Vitória e Lenda. Bollier fora substituído pelo igualmente idoso marechal de campo Dagobert von Wurmser. Ele dividiu seu exército em 3 colunas que se moveram em julho de 1796. Uma delas, composta de 18.000 homens, sob o comando do general Quasdanovich, marchou pelo lado oeste do lado Garda, tendo como objetivos a tomada de Brescia e se interpor entre Bonaparte e Milão. Outra de 5.000 homens, sob o comando do general Meszaros, marchou pelo vale do Brenta, indo mais para leste para distrair os franceses, enquanto o próprio Wurmser marchou com 24.000 homens pelo lado leste do lago Garda em direção a Verona, onde o plano determinava que as 3 forças se uniriam para derrotar os franceses e salvar Mantua. Bonaparte, que no total tinha pouco menos de 40.000 homens, seria dominado, a não ser que derrotasse as colunas austríacas em separado. Ele tomou uma decisão ousada, determinando que Serrurier abandonasse o sítio a Mantua e tirasse todas as suas forças do caminho de Wurmser. Embora isso permitisse que os austríacos socorressem Mantua e acrescentassem a guarnição da cidade às suas forças, Bonaparte passava a ter a oportunidade de concentrar homens em número suficiente para derrotar Quasdanovich, o que ele fez em Lonato em 3 de agosto, antes de mudar de direção para enfrentar Wurmser, com uma ligeira superioridade numérica em Castiglione, em 5 de agosto. Em uma manobra clássica, ele incentivou Wurmser a virar seu flanco direito, depois lançou um ataque poderoso ao centro exposto, o que dividiu o exército austríaco em 2, forçando-o a uma retirada desordenada para o ponto de onde havia partido. Eis mais uma campanha encerrada em 5 dias. Bonaparte dizia ao final de seu relatório ao diretório, no qual exagerava tremendamente as perdas do inimigo. Havia sido uma brilhante proeza militar, com Bonaparte explorando sua posição central com grandes resultados. A batalha também demonstrou as qualidades específicas do exército francês que lhe davam tal vantagem sobre os inimigos. O exército austríaco operava como uma máquina, respeitando rotinas testadas, como só marchar por 6 horas a cada 24. Os franceses não seguiam regras. O sistema de suprimento ruim ou inexistente os forçava a operar em divisões autônomas ou unidades menores, que pudessem ser sustentadas pelo território por onde marchavam, o que incentivava maior grau de independência e flexibilidade, particularmente no que dizia respeito a cronogramas e distâncias. Naqueles 5 dias, Bonaparte havia cavalgado até matar mais de um cavalo de exaustão, enquanto se deslocava de um lado para o outro. Marmont passara 24 horas sobre a sela, seguidas por mais 15, depois de apenas 3 de descanso. A divisão de Augereau cobriu 80 quilômetros em 36 horas, sob o calor de agosto. Massena observou que 2/3 de seus homens não tinham casacos, coletes, camisas ou calções e que marchavam descalços. Quando reclamavam da falta de provisões, Bonaparte dizia que os únicos suprimentos disponíveis estavam no campo inimigo. O exército francês era composto por indivíduos com ideias próprias. O novo assistente de Bonaparte, Joseph Sulkowski, observou a agilidade e o espantoso vigor deles e ficou impressionado pelo fato de que o soldado francês se rendia quando era encurralado sozinho,
mas jamais na companhia de seus camaradas, e que preferia enfrentar a morte e a vergonha. Em algumas unidades, medrosos e covardes eram arrastados até a presença de júris de camaradas mais velhos que os condenavam a espancamentos nas nádegas e a ser desprezados até que se redimissem com atos de valor. O soldado francês tem uma coragem impulsiva e um sentimento de honra que o torna capaz dos maiores feitos, acreditava Bonaparte. Ele julga o talento e a coragem de seus oficiais, discute o plano de campanha e todas as manobras militares. É capaz de qualquer coisa, se aprovar as operações e sentir estima por seus líderes. E iria marchar e combater com o estômago vazio, caso acreditasse que isso resultaria na vitória. Muitos observadores da campanha de 1796 comentaram o espírito quase festivo desses homens ao brincar com a morte, cantando durante a marcha e rindo enquanto partiam para a batalha. Todos éramos jovens, lembraria Marmont, e devorados pelo amor à glória. Suas ambições eram nobres e puras, e ele sentia uma confiança sem limites no próprio destino, assim como um espírito de aventura contagiante. Foi durante essa campanha que a exaltação moral desempenhou o seu maior papel, recordaria um velho granadeiro. A liderança em comum teve seu papel. Em Lonato, Bonaparte levou a 32ª Meia Brigada a avançar diante de intenso fogo inimigo. Depois da batalha, ele presenteou a unidade com um novo estandarte, bordado com as palavras: Batalha de Lonato, : Eu estava confiante. A brava 32ª esteve lá. É espantoso o poder que se pode exercer sobre os homens com palavras. Comentaria mais tarde sobre o incidente. Ele também sabia quando ser duro. Depois de Castiglione, Bonaparte rebaixou o general Valette na presença de seus homens por abandonar suas posições cedo demais e permitir que sua unidade batesse em retirada de modo desordenado. Saudou outra meia brigada, a 18ª, enquanto a unidade tomava posição antes da batalha com as palavras, abre aspas, Valorosa 18ª, eu os conheço. O inimigo não resistirá diante de vocês. Fecha aspas. Em Castiglione, Augereau se destacou na condução de seus homens durante o combate. Abre aspas. Aquele foi o mais belo dia na vida de um general. Bonaparte comentaria mais tarde. Massena também eletrizou seus homens com sua coragem espalhafatosa. O custo desses atos heróicos foi alto. Ao final da campanha, o número de homens hospitalizados era quase igual ao daqueles na ativa. Alguns dos oficiais mais velhos estavam esgotados e o próprio Bonaparte demonstrava exaustão. No entanto, não havia tempo para descansar. Ormser recuara para um ponto onde podia receber suprimentos e logo estaria em condições de atacar. A única esperança de Bonaparte era impedir que ele agisse. Estamos em campanha, meu amor adorável, escreveu para Josefina em 3 de setembro, tendo partido do Vale do Adige. Nunca estou distante de você. Somente a seu lado existe felicidade e vida. No dia seguinte, em Roveredo, ele derrotou uma força austríaca comandada por Davidovich, forçando o inimigo a recuar até Trento e além. Rumser instruiu-o a permanecer lá, enquanto ele marchava pelo Vale do Brenta, pela retaguarda de Bonaparte, pretendendo expô-lo ao fogo cruzado. Bonaparte adivinhou as intenções de Rumser e deixou cerca de 10.000 homens sob o comando do general Vaubois para manter Davidovich confinado e, com o resto de suas forças, partiu atrás de Rumser, que agora marchava pelo Brenta na esperança de alcançar a retaguarda francesa, sem perceber que os franceses é que o perseguiam. Em 7 de setembro, Augereau derrotou a retaguarda de Rumser em Primolano, capturando seu comboio de suprimentos e depois seguiu em frente, quase sem descanso. Bonaparte passou aquela noite sob as estrelas, morrendo de fome e cansaço,
tendo comido apenas um pedaço de biscoito endurecido que um soldado lhe ofereceu. Ele não conseguiu dormir muito, já que às 2 da manhã estava de novo em movimento. O Wurmser não conseguia posicionar suas forças durante a marcha pelo vale, e os franceses conseguiram derrotar suas divisões isoladamente em Bassano, fazendo 5.000 prisioneiros, capturando 35 peças de artilharia e a maior parte da bagagem. Quasdanovich mudou de direção para o leste com parte do exército e se deslocou para Trieste, enquanto Wurmser, com a maioria dos homens, seguiu às pressas para Mantua, onde entrou em 15 de setembro com não mais do que 17.000 soldados. Isso elevou o número de austríacos confinados na fortaleza para mais de 25.000, incluindo excelentes unidades de cavalaria, cujos cavalos serviriam apenas para alimentá-los. Foi um desastre estratégico. Marmont foi enviado a Paris com bandeiras tomadas naquelas 2 semanas para espalhar a fama do exército da Itália e de seu comandante. Nem por um momento, durante aqueles dias frenéticos, Bonaparte se esqueceu de sua adorável Josefina, para quem se queixou, escrevendo de Verona, em 17 de setembro, que, abre aspas, eu te escrevo com tanta frequência, meu amor, e tuas cartas são tão raras, fecha aspas, anunciando que em breve estaria com ela. Uma noite dessas, sua porta vai se abrir com uma pancada ciumenta, e estarei na sua cama, alertou. 1000 beijos em toda parte, em toda parte. 2 dias depois, Bonaparte estava de volta a Milão, onde passariam a maior parte do mês. O quanto aquele foi um mês feliz é uma questão em aberto. Em uma carta a Thérèse Tallien, em 6 de setembro, Josefina admitiu estar bastante entediada. Tenho o mais amoroso marido do mundo. Ela escreveu. Não há nada mais que eu pudesse querer. Meus desejos são os desejos dele. Ele passa os dias me adorando como se eu fosse uma deusa. Era evidente que ela estava sexualmente cansada dele. Ele reclamava que ela dava a impressão de que os dois eram um casal de meia-idade no inverno da vida, mas ele tinha pouco tempo para se aborrecer com isso. Seus triunfos recentes não resolveram nada. Ainda havia uma grande força inimiga em Mantua que ele avaliava que podia aguentar aquela situação por meses. E embora a Lombardia estivesse relativamente tranquila, ocorriam agitações em outras partes da península. O rei da Sardenha tinha desmantelado seus regimentos piemonteses, com a consequência de que bandos de ex-soldados ameaçavam as rotas de suprimento francesas. Roma está se armando e incentivando o fanatismo em meio ao povo, Bonaparte escreveu ao diretório. Uma coalizão contra nós está sendo organizada em toda parte. Eles apenas esperam um momento para agir, e a ação deles terá êxito caso o exército do imperador seja reforçado. Bonaparte sugeria que, dadas as circunstâncias, ele deveria ter permissão para tomar decisões políticas. Vocês não poderão atribuir isso à ambição pessoal, ele garantia. Já recebi honrarias demais, e a minha saúde está tão prejudicada que sinto que devo solicitar alguém para me substituir. Já não consigo montar a cavalo. Só o que me resta é a coragem. E isso não basta para um posto como este. Os austríacos iriam tentar, com mais empenho do que nunca, socorrer Mantua, agora que uma força tão grande estava na cidade. E eles tinham tudo para conseguir isso, uma vez que os 2 exércitos franceses atuando na Alemanha haviam sido vencidos e batido em retirada, atravessando o Reno, o que liberou maior quantidade de tropas austríacas daquele teatro de operações. Bonaparte escreveu a Wurmser sugerindo uma capitulação baseada em termos humanitários. Mantua está cercada por água e pântanos, e uma grande quantidade de soldados dos 2 lados estava adoecendo com febre. Wurmser recusou, mantendo-se firme com a certeza de que a ajuda estava a caminho. Foi por mero acaso que o general Dumas, que comandava o sítio,
descobriu que Wurmser recebia mensagens em cápsulas escondidas no ânus de homens disfarçados de civis. No final de outubro, havia um novo exército imperial em posição sob um novo comandante, o marechal de campo Barão Joseph Alvinzi. Só o que Bonaparte conseguiu reunir para enfrentá-lo foram cerca de 35 mil homens, exaustos depois de 8 meses de campanha quase contínua em condições extremas. Ele havia recebido reforços, mas os novos soldados apenas compensavam as 17 mil baixas, entre mortos, inválidos, hospitalizados e desertores. A qualidade das tropas também era cada vez mais duvidosa em função de um processo de seleção negativo. Os soldados já não são os mesmos, escreveu Louis, irmão de Bonaparte. Não há mais energia, não há mais fogo neles. Os mais corajosos estão todos mortos. Os que restam podem ser facilmente contados. De acordo com algumas estimativas, apenas 18% do grupo original seguia nas fileiras, e a proporção provavelmente era menor entre os oficiais. O exército da Itália, reduzido a um punhado de homens, está exausto, relatou Bonaparte. Os heróis de Lodi, de Milésimo, de Castiglione e Bassano morreram pela pátria ou estão acamados no hospital. Os êxitos impressionantes lhe trouxeram não apenas a adulação, mas também uma série de rivais e inimigos enciumados. Dentre esses se destacavam os vários civis, comissários, administradores e fornecedores, que seguiam um exército que ele não deixava que enriquecessem e que enviavam relatórios caluniosos para Paris, alertando que Bonaparte pretendia se tornar rei da Itália. Um revés militar a essa altura podia ser fatal para ele. Suas forças se dispersaram em corpos de mais ou menos 5 mil homens cada, ficando um deles em torno de seu quartel-general em Verona, um em Brescia, no oeste, e um em Bassano, no leste, um sitiando Mantua, outro de reserva em Legnano e um menor em uma posição avançada no norte, em Trento. As unidades estavam dispostas de modo que poderiam facilmente se concentrar, porém dessa vez seria mais difícil lidar com fragmentos do inimigo. Os austríacos começaram a se mover no início de novembro de 1796. Davidovich afastou Vaubois de Trento, enquanto Alvinzi, com a parte principal do exército de mais ou menos 29 mil homens, marchava rumo a Brescia e, em 6 de novembro, forçou a divisão de Massena a sair de Bassano. Bonaparte correu para Rivoli para frear a retirada de Vaubois, o que ele fez com um estilo único. Convocou 2 unidades que haviam demonstrado falta de coragem e anunciou que seus estandartes receberiam a inscrição: esses já não mais pertencem ao exército da Itália. Muitos dos homens choraram e, como ele havia antecipado, se redimiriam com atos de extrema coragem poucos dias depois. Porém, Alvinzi ameaçava então o centro francês em Verona. Bonaparte tentou contê-lo em Caudiero, mas as tropas, já desanimadas, foram expostas a uma tempestade violenta. Essa tempestade caiu diretamente sobre o rosto deles. A chuva pesada, ocultando o inimigo que os golpeava com artilharia, ao mesmo tempo que o vento apagava os estopins e os pés descalços deslizavam no solo argiloso que não lhes dava nenhuma sustentação. Nas palavras de Sulkowski, terminaram recuando em silêncio enlutado. Bonaparte estava reduzido a cerca de 17 mil homens, enfrentando os 23 mil de Alvinzi, e se encontrava num bloqueio estratégico, tendo Verona às costas. Abre aspas. Podemos estar prestes a perder a Itália, alertou ao diretório. Ele decidiu então correr um risco, deixando uma pequena força em posição diante de Verona. Na noite de 14 de novembro, atravessou o Adige, encoberto pela escuridão, e marchou para o leste, seguindo sua margem direita. Atravessou de novo em Ronco
e deixando Massena para cobrir seu próprio flanco esquerdo e distrair Alvinxe, foi às pressas para Arcole, onde pretendia atravessar o rio Alpone e alcançar a retaguarda de Alvinxe em Vila Nova. Isso cortaria a rota de comunicação dos austríacos e forçaria o inimigo a bater em retirada na sua direção. Eles seriam pegos num funil entre as montanhas e o rio Adige e não teriam outra saída. E os vários corpos do exército em retirada poderiam ser enfrentados e derrotados individualmente, neste caso, enquanto tentavam atravessar o Alpone em Vila Nova. Tudo correu tranquilamente, até que a vanguarda francesa teve em seu campo de visão a pequena cidade de Arcole, na margem oposta da travessia do Alpone, feita por uma ponte de 30 metros de extensão, de madeira, que se apoiava em pilares de pedra. A cidade era defendida por 2 batalhões de infantaria croata, com cerca de 2.000 homens, com vários canhões posicionados, para atingir não só a ponte, como o acesso a ela num dique construído sobre uma área de pântano. Bonaparte tinha pressa, deu ordens ao general Verdier para atacar a ponte, mas seus homens ficaram sob fogo cerrado antes mesmo de se aproximar dela. Ele enviou uma força para atravessar o rio mais ao sul e ameaçar o flanco dos defensores, porém insistiu em tentar cruzar a ponte. Ele havia sido informado que Alvinxe percebera a ameaça à sua retaguarda e abandonara Verona. Massena podia distraí-lo por algum tempo, porém, se os austríacos conseguissem atravessar o Alpone em Vila Nova antes de Bonaparte fazer o mesmo em Arcole, seu plano teria fracassado e a posição dos franceses, mais uma vez, seria crítica. Augereau e depois Lannes tentaram liderar os soldados na tomada da ponte, sem êxito. Então Bonaparte desceu do cavalo e pegou uma bandeira. Ele desafiou os homens a mostrar que ainda eram os heróis de Lodi, mas estes não o seguiram, nem mesmo quando ele foi adiante, acompanhado por seus assistentes e um pequeno grupo de soldados. Tendo avançado pouco e ainda a algumas centenas de metros da ponte, foram recebidos com uma rajada que matou vários homens no entorno de Bonaparte, incluindo seu assistente Moiron. Eles correram em busca de proteção, derrubando Bonaparte do dique numa vala de drenagem, onde ele ficou com água até o pescoço. Ele acabou sendo retirado de lá, mas não havia mais como se falar em tomar a ponte. Naquela noite, 15 de novembro, Bonaparte recuou e cruzou mais uma vez o Adige. Embora seu plano inicial tivesse fracassado, ele havia se posicionado de modo que conseguiu paralisar Alvinxe. Caso o austríaco se movesse para o oeste, Bonaparte podia atacar sua retaguarda, e caso se movesse para o leste, precisaria abandonar a esperança de ligar suas forças às de Davidovich para atingir o objetivo de socorrer Mantua. Na noite de 16 de novembro, Bonaparte soube que Vaubois havia sido derrotado por Davidovich, o que abriu a possibilidade de os 2 exércitos austríacos unirem forças. O único modo de impedir isso era ameaçar a retaguarda de Alvinxe. Bonaparte ordenou que se construísse uma ponte sobre o Alpone depois de Arcole e enviou outra força ao longo do Adige para atravessá-lo mais a leste para ameaçar as comunicações de Alvinxe. A manobra funcionou e Alvinxe recuou até Vila Nova. Isso permitiu a Bonaparte separar um destacamento e enviá-lo para desviar Davidovich e forçá-lo a voltar para Trento. Alvinxe, que fora novamente para o oeste para auxiliar Davidovich, desistiu e seguiu para o Vale do Brenta. Ele havia perdido muitos homens e fracassado em seu objetivo de libertar o Unser de Mantua. A campanha de 2 semanas havia sido confusa, sem uma vitória clara e alguma batalha campal para apresentar ao público francês como um grande espetáculo. Seria necessário fabricar o espetáculo. Em seu relatório para o diretório, Bonaparte anunciou que a Batalha de Arcole
havia decidido o futuro da Itália. Ele exagerou tremendamente as perdas austríacas e diminuiu as suas, e apresentou um relato de heroísmo para lisonjear o orgulho nacional francês. As bandeiras capturadas foram levadas a Paris por Le Marois, que, na cerimônia pública em que elas foram entregues, proferiu um discurso retratando como Bonaparte traçou o caminho até a vitória, estandarte em mãos, informando a nação que ele havia conseguido tomar a ponte. Não demorou para que aparecesse em Paris uma impressão retratando Bonaparte e Augereau liderando as tropas na travessia a cavalo, cada um segurando um estandarte, seguida por outra, mostrando Bonaparte a pé, brandindo a bandeira e incentivando os soldados a segui-lo. Por séculos, reis e comandantes fizeram com que seus atos fossem imortalizados por uma mistura de vaidade e afirmação política. A Revolução havia criado uma sede por informação entre os iletrados, que era satisfeita por imagens alegóricas rústicas, e isso levou a uma explosão de ilustrações semissacras de homenagem à nação com seus líderes e mártires. Generais eram retratados em poses heróicas e gravuras de comandantes como Roche e Moreau circulavam antes de qualquer imagem de Bonaparte. Porém, Bonaparte levou a propaganda a níveis inéditos. Seus relatórios fraudulentos ao diretório, dos quais se publicavam excertos e às vezes até se colavam nas paredes para que o público pudesse ler, eram dramáticos e empolgantes. A linguagem hiperbólica da Revolução em que eles eram escritos criavam uma sensação subliminar de algo sobrenatural, milagroso, de uma aventura sendo encenada por homens que pareciam ser sobre-humanos, assim como os heróis da Ilíada. Poetas, dramaturgos e escritores de todo tipo viram nisso excelente matéria-prima para seus trabalhos, e suas obras ampliavam a verborragia criadora de mitos. Isso tudo vinha acompanhado de uma iconografia compatível, e desde o momento em que ele assumiu o exército da Itália, em 1796, até o final de 1798, nada menos de 37 retratos diferentes de Bonaparte surgiram no mercado, alguns encomendados, outros espontâneos, alguns baseados em representações reais, outros com traços completamente imaginados, mas todos o representando como um herói. A propaganda sobre Arcole salvou a posição de Bonaparte, mas pouco podia fazer para diminuir a dor causada por Josefina. Enfim, minha adorável Josefina, estou voltando a mim mesmo. A morte já não me olha no rosto. Escreveu com compreensível alívio no dia seguinte ao fiasco de Arcole. De volta a Verona 2 dias depois, ele escreveu para ela um bilhete terno, pouco antes de ir dormir, censurando-a como sempre por não escrever. Você não sabe que sem você, sem o seu coração, sem o seu amor, não pode haver felicidade na vida do seu marido? Dizendo em seguida como desejava tocar o seu ombro, segurar seu seio firme e mergulhar na sua, entre aspas, pequena floresta negra, abre aspas. Morar em Josefina é morar no Elísio, beijá-la na boca, nos olhos, no ombro, no seio, em toda parte, fecha aspas. 2 dias depois disso, sem obter notícias, Bonaparte apelou para uma verve provocativa, abre aspas. Já não sinto mais amor nenhum por você, pelo contrário, te odeio, fecha aspas. Ele perguntava o que ocupava tanto os dias dela, a ponto de impedir que ela respondesse. Abre aspas. Quem poderá ser esse maravilhoso e novo amor que absorve o seu tempo, tiraniza seus dias e a impede de se preocupar com seu marido? Cuidado, Josefina. Numa dessas noites, sua porta será arrombada e estarei na sua cama, você sabe. A pequena adaga de Otelo. Fecha aspas. Ele então volta a um tom mais carinhoso e diz que espera poder estar logo nos braços dela novamente e dar um beijo na sua, entre aspas, pequena tratante.
Bonaparte chegou a Milão em 27 de novembro, ofegante de amor, só para descobrir que Josefina havia partido para Gênova com o tenente Charles. Sua decepção e amargura foram plenamente expressas em um bilhete escrito às pressas naquela noite e numa carta no dia seguinte. Abre aspas. Adeus, mulher adorável. Adeus, minha Josefina. Fecha aspas. Terminava. O general Henry Jacques Clark, que chegou a Paris no dia seguinte e encontrou Bonaparte abatido, magro, só pele e ossos, os olhos cintilando febris. Clark fora enviado pelo diretório supostamente com a missão de abrir negociações com os austríacos, mas na verdade para espionar o comandante do exército da Itália. Ele ficou agradavelmente surpreso quando Bonaparte concordou que era necessário negociar com a Áustria. Bonaparte sabia que, tendo feito os franceses recuarem na Alemanha, a Áustria estava prestes a lançar uma ofensiva completa na Itália e que não teria intenções de negociar. Mas ele precisava conquistar o apoio de Clark e, para isso, começou a cativá-lo. Em pouco mais de uma semana, Clark garantia ao diretório que, abre aspas, não há ninguém aqui que não o veja como um homem de gênio, fecha aspas. Ele elogiava o discernimento do general, sua autoridade e eficiência. Acredito que ele esteja comprometido com a República e que não tenha outras ambições além de manter a glória que conquistou. E escreveu a seguir. O apoio de Clark era um ativo importante na longa batalha que Bonaparte tratava com o outro braço de controle do diretório, os comissários. A missão deles variou com o desenrolar dos eventos. Seduzido pelo dinheiro e pelos espólios que Bonaparte enviava, o diretório os encarregou do controle político e financeiro dos territórios ocupados. Porém, após a descoberta naquele ano de que o general Pichegru, que comandava o exército do Reno e Mosela, vinha conspirando com o inimigo, a missão deles passou a incluir a vigilância dos militares. Eles circulavam em roupas civis com cinturões e plumas tricolores, que lhes davam o aspecto de comandantes de alta patente, muitas vezes prevalecendo sobre os oficiais. Em Salicete, Bonaparte encontrou alguém com quem, apesar de toda a venalidade e oportunismo, era possível trabalhar. O outro comissário, Pierre Anselme Garrot, um corcunda de aparência desagradável, com um passado jacobino virulento, era uma pedra em seu sapato. Logo depois de concluir o armistício em Querasco, Bonaparte recebeu instruções do diretório de que as negociações diplomáticas eram prerrogativa dos comissários, não do comandante do exército. A essa altura, ele havia concluído um armistício com o reino de Nápoles e estava negociando com enviados do Papa. Bonaparte deixou essas negociações para os dois comissários, os quais se enredaram em discussões labirínticas que se mostraram infrutíferas depois de 3 meses. Pior, Garrot inadvertidamente revelou o plano de Bonaparte de surpreender e capturar navios britânicos em Livorno, o que permitiu que eles escapassem. Bonaparte vinha informando o diretório havia algum tempo sobre a incompetência dos comissários e fazendo relatos sobre a venalidade e o comportamento escandaloso dos funcionários civis que trabalhavam na Itália. Em julho, depois de Salicete ser transferido para supervisionar a reocupação da Córcega pelos franceses, Bonaparte decidiu destruir Garrot. Ele o proibiu de dar ordens aos soldados e, ao mesmo tempo, o bombardeou com exigências de suprimentos, culpando-o por tudo o que faltasse. Bonaparte nomeou seus próprios oficiais para administrar os territórios ocupados e começou eliminando os, entre aspas, canalhas sem vergonha, como ele denominava os funcionários que seguiam o exército, substituindo-os por outros igualmente venais que deviam tudo a ele. Essa usurpação da autoridade do diretório podia acabar mal para Bonaparte.
e o assunto atingiu o clímax em novembro, na época da campanha de Arcole. Era preciso ter cuidado. Em outubro, ele determinou a prisão de um corso chamado Panattiere, o homem que Paoli havia enviado para procurar a casa dos Bonaparte em Ajaccio em 1793 e levar todos os documentos que encontrasse para a corte. A pedido de Bonaparte, todos os documentos em posse de Panattiere foram confiscados. Enquanto isso, Joseph, que tinha ido para a Córcega assim que os britânicos evacuaram a ilha, para proteger o que restava das propriedades dos Bonaparte e ver o que poderia ser acrescido ao patrimônio da família, como consequência da fuga dos corsos pró-britânicos, limpou arquivos em Ajaccio e corte. Foi o primeiro passo naquilo que seria uma metódica edição das atividades dos irmãos Bonaparte na ilha. No contexto, a chegada de Clark se revelou um golpe de sorte. Os relatórios elogiosos sobre a habilidade de Bonaparte e sua devoção à República convenceram os diretores de que o melhor era recuar. Em 6 de dezembro, o papel dos comissários foi completamente abolido. Enquanto isso, Josefina estava de volta a Milão e uma aparência de harmonia foi restabelecida. Ela ofereceu um baile em 10 de dezembro, no qual o casal comandou as atividades com honras reais. Embora pensasse mal dos italianos, achando-os preguiçosos e afeminados, moralmente condenados e politicamente imaturos, Bonaparte concordava com os desejos da elite intelectual milanesa por uma república independente italiana, acabando desde cedo com quaisquer esperanças que o diretório ainda pudesse ter de usar a Lombardia como uma moeda de troca. Em 27 de dezembro, ele anunciou a criação da República Cispadana, que ocupava a margem esquerda do rio Po, Padus em latim. A República recebeu forças armadas, compostas por poloneses alistados à força pelos austríacos e que tinham desertado ou sido feitos prisioneiros sob o comando do general Jan Henryk Dąbrowski. No início de janeiro de 1797, os austríacos estavam mais uma vez se movimentando, Alvinci marchando pelo Vale do Adige e 2 outros corpos seguindo pelo Vale do Brenta para socorrer Mantua, deixando apenas uma pequena força para combater quem chegasse a Mantua. Bonaparte reuniu todos os homens que pôde e na noite de 13 de janeiro fez uma marcha rápida até Rivoli, onde Joubert tentava impedir o avanço de Alvinci. Ele chegou às 2 da manhã e logo assumiu a situação. Alvinci havia dividido sua força em 6 colunas e Bonaparte começou a atacá-las separadamente, derrotando uma após a outra. No fim da tarde, Alvinci batia em retirada. Isso se transformou numa derrota quando Murat interveio em seu flanco e os austríacos fugiram, deixando para trás quase 3.500 mortos e 8.000 prisioneiros, o que representava 43% do efetivo de Alvinci. Isso acabou com a necessidade de sair em perseguição, o que era bom, já que naquela tarde Bonaparte foi informado de que uma das colunas austríacas ao sul, sob o comando do general Provera, estava se aproximando de Mantua. Ele deu ordens a Massena para reunir suas tropas já exaustas e foi às pressas para o sul. Em 16 de janeiro, enquanto o coronel Victor continha um ataque de Münster vindo de Mantua, Bonaparte direcionou a divisão de Augereau contra Provera em La Favorita, perto da cidade, forçando sua rendição. Foi um resultado extraordinário. Em menos de 4 dias, mais de metade das forças austríacas foram eliminadas. Num intervalo de uma semana, a França havia feito 23.000 prisioneiros, tomado 60 canhões e 24 estandartes. Tendo perdido todas as esperanças de receber auxílio,
Wurmser concordou com a rendição de Mantua e de sua guarnição de 30.000 homens, metade dos quais estava doente demais para andar, entregando a Bonaparte mais 20 estandartes para enviar a Paris. A vitória tinha sido conquistada com um esforço extraordinário. As tropas de Massena combateram em Verona em 13 de janeiro, em Rivoli no dia seguinte e perto de Mantua 2 dias depois, cobrindo no processo cerca de 90 quilômetros. Bonaparte não precisou esperar pela rendição de Mantua para saber que seu triunfo estava completo e, em 17 de janeiro, escreveu aos diretores anunciando que, num intervalo de 3 ou 4 dias, havia destruído seu 5º exército imperial. Derrotei o inimigo, escreveu para Josefina naquela noite. Estou morto de cansaço. Imploro que você parta imediatamente para Verona. Preciso de você. Acho que vou ficar muito doente. 1000 beijos. Estou na cama. Ela de fato foi, mas um descanso longo estava fora de questão. A Áustria não admitiria a derrota e estava mobilizando novas forças. Os austríacos também negociavam com o Vaticano e com o Reino de Nápoles, que tinha um exército considerável. O diretório dera ordens a Bonaparte havia muito tempo para derrubar o papado, que era visto como a fonte de todo o obscurantismo do mundo e inimigo jurado da República Francesa. Bonaparte não sentia hostilidade em relação à Igreja e tratava com respeito o clero nas terras que ocupava, ainda que talvez isso fosse algo calculado. Mas ele desprezava Pio VI, que via como um oportunista traiçoeiro, pronto a se virar contra ele sempre que os austríacos pareciam estar vencendo. Ele também estava com pouco dinheiro, tanto para manter seu exército, quanto para enviar à França e aplacar seus chefes políticos. Em Roma não havia escassez de dinheiro. Com 8.000 homens, alguns deles auxiliares italianos, Bonaparte entrou em Bolonha, onde em 1º de fevereiro declarou guerra ao Papa. Derrotou um contingente de tropas papais em Imola e tomou posse de Ancona. Estava abatido por um resfriado e deprimido pela natureza farsesca desta, entre aspas, pequena guerra sórdida, como escreveu para Josefina em 10 de fevereiro. Confrontado por mercenários mal liderados e por demonstrações de fanatismo religioso, em Faenza ele reuniu todos os monges e os padres locais para lhes falar sobre os verdadeiros valores cristãos. O Papa enviou uma delegação para negociar, mas os prelados de Fala Mansa, que tinham sido tão bem-sucedidos com Garrot, não foram páreo para um ameaçador Bonaparte. Pelo Tratado de Tolentino, assinado em 19 de fevereiro, Pio cedeu os antigos feudos papais na França, Avignon e o Condado de Venaissin, as legações de Bolonha, Ferrara e Romanha, além de Ancona. Ele também concordou em fechar seus portos para navios britânicos e comprometeu-se a pagar 30 milhões de francos e entregar várias obras de arte e manuscritos. 5 dias depois, Bonaparte estava de volta a Bolonha, com Josefina, que o acompanhou até Mantua, onde ele se preparou para a próxima campanha. O diretório havia aceitado que somente ele era capaz de vencer os austríacos de modo decisivo e reverteu sua política de tratar o teatro de operações italiano como uma manobra diversionista. 2 divisões fortes do teatro de operações do Norte foram transferidas sob o comando dos generais Delmas e Bernadotte, reforçando significativamente o exército de Bonaparte. Ele podia batalhar com 60.000 homens, deixando 20.000 para proteger sua retaguarda. Isso o levou a empreender aquilo que, em quaisquer circunstâncias, era um ato arrojado: marchar sobre Viena. Havia 3 forças austríacas em seu caminho, uma sob o comando de Davidovich, em Trento, outra bloqueando o Vale do Brenta,
e a força principal, concentrada ao longo do rio Tagliamento. Eles estavam sob um comando geral do arquiduque Carlos da Áustria, um general eficiente, 2 anos mais jovem que Bonaparte, que derrotara os franceses na Alemanha. Sua presença estava ajudando a restabelecer o moral das tropas austríacas e Bonaparte decidiu não lhe dar tempo. Em 10 de março, entrou em ação, forçando Davidovich a subir pelo Vale do Adige na direção de Brixen, ao mesmo tempo que Massena avançava pelo Brenta e Bonaparte enfrentava o próprio arquiduque em Tagliamento. Ele rompeu as defesas e forçou o arquiduque a recuar até Graz, Gorizia e Laibach, Ljubljana. A essa altura, 2 das passagens estavam em mãos francesas e o arquiduque teve de bater apressadamente em retirada para não ser interceptado, enquanto Bonaparte chegava a Klagenfurt em 30 de março. Ele agora estava pronto para avançar sobre Viena, mas caso o fizesse, os exércitos austríacos na Alemanha poderiam atacar sua retaguarda. Atrás dele havia toda a Itália, protegida por apenas 20.000 homens. O sentimento anti-francês fervilhava na península, com Nápoles, Veneza, o Papado, Parma e Módena apenas esperando uma oportunidade para atacar. Seu exército havia avançado tanto que estava ficando sem suprimentos, e a região rochosa em que ele estava não sustentaria as tropas por muito tempo. Era preciso assinar a paz com urgência. A única coisa que convenceria a Áustria a ceder seria um avanço francês atravessando o Reno com Murat e Roch, que havia assumido no lugar de Pichegru. Assim, Bonaparte enviou um pedido atrás do outro, incitando o diretório a dar essas ordens. Mas ele tinha aprendido a depender apenas de seus próprios recursos. Em 31 de março, ofereceu ao arquiduque Charles um armistício, mas avançou fazendo pressão rapidamente, atingindo Leoben e a passagem de Semmering a menos de 100 quilômetros de Viena. Houve pânico na capital austríaca, com as pessoas pegando tudo que tinham de valor e partindo para locais seguros. Mas sem o apoio de Moreau e Roch, Bonaparte não podia continuar avançando. Em 18 de abril, as preliminares de um acordo de paz foram assinadas em Leoben. Bonaparte não tinha o direito de negociar a paz, o que dirá um acordo que redesenhava drasticamente o mapa. Os termos eram que a Áustria cedia a Bélgica para a França, desistia de reivindicar a Lombardia e reconhecia a República Cispadana. Em troca, a Áustria receberia parte do território da República de Veneza. Veneza esteve neutra durante todo o conflito, porém os exércitos da França e da Áustria operaram em seu território, usando cidades como Verona e Bassano como bases militares. Os saques causaram retaliações aos soldados franceses e, em 7 de abril, Bonaparte havia enviado Junot a Veneza com um insultante ultimato para que o governo pusesse um fim àquilo. Quando as autoridades de Veneza mandaram enviados até Bonaparte, ele os ridicularizou e declarou que agiria como Átila, caso eles não se submetessem. Em 17 de abril, houve um motim em Verona, quase certamente provocado por suas ordens, durante o qual alguns soldados franceses foram mortos. Ele respondeu fazendo novas exigências ao governo veneziano, insistindo que a Constituição fosse reformada de acordo com o modelo francês. Provocações dos dois lados elevaram o tom do conflito, e um barco francês foi alvejado por um canhão de um dos fortes venezianos. Em 1º de maio, Bonaparte declarou guerra a Veneza e enviou tropas. Um governo fantoche foi instalado e instruído a negociar com a Áustria a cessão do território, em troca do que Veneza seria compensada com a antiga província papal das legações.
Enquanto isso, o saque dos tesouros na cidade teve início e os cavalos de São Marco foram transferidos para Paris. Esse tipo de tratamento dado a um Estado soberano neutro não era novidade para a Áustria, que se envolvera na partilha da Polônia havia muito tempo e cobiçava o território veneziano com seu acesso ao mar. Mas para a República da França, libertadora dos povos oprimidos, agir desse modo era chocante, e quando ouviram falar disso, os membros do diretório ficaram furiosos. Clark, que chegou a Leoben 2 dias depois da assinatura, ficou horrorizado. Mas Bonaparte já tinha enviado Massena a Paris com o documento e uma carta em que listava as vantagens para a França do acordo que ele classificava como um monumento de glória para a República Francesa. Ele dizia em seguida que, caso o diretório não aceitasse os termos do acordo de paz, ele ficaria contente em abdicar de seu posto e seguir uma carreira civil com a mesma determinação e obstinação que dedicou à carreira militar, uma clara ameaça de que entraria para a política. Não havia nada que o diretório pudesse fazer. A notícia da assinatura do acordo de paz foi saudada em êxtase em toda a França, com celebrações que chegaram a durar 3 dias em algumas cidades.